Inclusive, acabou de acontecer, o chefe do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, estava dentro de um avião que caiu na Rússia e a gente vem acompanhando toda essa questão geopolítica desde toda aquela marcha do grupo Wagner em direção ao Moscou e, posteriormente, a desistência de chegar à capital russa, saindo para a Belarus, e toda essa situação envolvendo o leste europeu, mais precisamente Grupo Wagner e Rússia, desde então está nos noticiários. E hoje teve essa notícia de que o avião onde estava o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ele caiu e possivelmente ocasionando a morte desse líder do Grupo Wagner. Com mais notícias, com mais informações, Carlo Caucci está aqui conosco, tem todos os detalhes. Carlo, quais são as novidades a respeito desse caso importante e que gera, inclusive, apreensão nesse cenário internacional? Muito boa tarde, bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Sim, as notícias que estão chegando de Moscou foram confirmadas pela agência estatal russa TASS, ou seja, o líder, o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaria na lista de passageiros de um avião Embraer Legacy 600 que caiu, que foi abatido, na verdade, pela contra-aérea russa em uma cidade entre São Petersburgo e Moscou. O próprio canal Telegram vinculado ao grupo Wagner, o Grey Zone, informou que o jato foi abatido pelas defesas aéreas russas na região de Tver, ao norte de Moscou. Prigozhin, lembramos, como você já bem lembrou, Felipe, foi o líder de um motim fracassado contra as Forças Armadas Russas, que ocorreu em junho. Ele acabou se exilando para a Bielorrússia e hoje, aparentemente, estaria nesse avião que foi abatido pela contra-aérea russa. Além dele, além de Prigozhin, estariam no avião outros passageiros, outros 10 passageiros, entre eles o seu braço direito e também líder militar do grupo Wagner, o Dmitry Utkin, também estava viajando na aeronave. A Agência Federal de Transporte Aéreo confirmou que o líder da Wagner estava a bordo, estava na lista dos passageiros. Os mistérios sobre a causa do desastre ainda continuam, porque aquela região está longe da frente de batalha com a Ucrânia, então dificilmente o avião poderia ter sido identificado como avião ucraniano, até porque os ucranianos basicamente não têm mais aviação desde o começo da guerra para contrastar os russos. Então vamos ver o que vai acontecer. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde, 6h40 da tarde, no horário de Moscou, e esse avião Embraer, comprado pelo grupo Wagner em 2020, saiu de São Petersburgo em direção da capital Moscou. Lembrando que São Petersburgo era a cidade onde estava o quartel-geral do grupo Wagner, o quartel-geral que estava sendo desmantelado para a transferência na Bielorrússia. Lembrando também que o grupo Wagner é um grupo formalmente ilegal na Rússia. A Rússia não permite grupos, formalmente pelo menos, legalmente, grupos de paramilitares como a Wagner. Mesmo assim, esse grupo estava sendo utilizado por Moscou na primeira linha de combate na Ucrânia e também em várias operações em países africanos. No mês passado, vimos mais um caso de golpe de Estado na África, dessa vez no Níger, que foi realizado também graças à atuação do grupo Wagner. Após o golpe lá no Níger, vimos na capital Niamey várias bandeiras russas que foram erguidas por manifestantes que também estavam cantando hinos a favor da Rússia, estavam com palavras de ordem, estavam falando palavras de ordem, usando palavras de ordens favoráveis à Rússia e ao grupo Wagner. Então, de fato, se a morte de Prigozhin for confirmada, é de fato um problema gigantesco para Moscou, porque se de um lado Prigozhin tinha sido o único líder de grupos paramilitares, porque na Rússia estão operando vários grupos paramilitares, na Ucrânia estão operando vários grupos paramilitares que são pagos por Moscou. Prigozhin foi o único que ousou se rebelar contra Putin, tentou de fato, tentou uma tentativa de obter o poder, de derrubar Putin pelas vias militares no final de junho, não conseguiu. E aparentemente tinha se encontrado um acordo entre Putin e Prigozhin em que o grupo Wagner teria se deslocado para a Bielorrússia, onde teria sido acolhido pelo ditador local, Alexander Lukashenko.
Aparentemente, Putin não esqueceu a afronta e decidiu eliminar Prigozhin através desse ataque missilístico contra o avião onde ele viajava. A BBC também está confirmando nesse momento que o avião, que Prigozhin estava a bordo desse avião que caiu no norte de Moscou. Vamos ver nas próximas horas se teremos mais informações. A pergunta que fica é quem vai assumir o controle da Wagner nesse momento, se o grupo também vai se rebelar novamente contra Moscou, caso seja comprovada a responsabilidade do governo russo na derrubada desse avião e na morte do líder Prigozhin, que era, além do líder carismático, além do líder que de fato inspirava soldados, homens a se alistarem na Wagner, era também um empresário que pagava essas pessoas. Prigozhin era um dos homens mais ricos da Rússia, ele também era um amigo íntimo de Putin, começou como assistente de Putin, até cozinheiro de Putin, esse é o sobrenome oficial que ele tinha, porque ele fornecia toda a parte de alimentação para as forças armadas russas e também para o Kremlin. Então, era um dos homens mais ricos e poderosos da Rússia e era, de fato, o patrão de quase 50 mil homens que recebiam o salário da empresa controlada por ele. Com a morte de Prigozhin e com a morte do líder militar Utkin, é provável que a Wagner se torne acéfala, seja decapitada, mas ao mesmo tempo também é provável que se torne um problema de gestão de tantos homens armados bem treinados e motivados por parte de Moscou. Nas próximas horas teremos mais informações, a gente volta também daqui a pouco com o nosso closing, onde com certeza falaremos também desse assunto. É com você, Felipe. Tá certo, Carlo, obrigado pelas informações. Só recordando também, né, ontem foi divulgado um vídeo do Yevgeny Prigozhin, ele que sinalizou que estaria na África, mas a localização do vídeo não foi confirmada e seria o primeiro vídeo divulgado por ele desde o motim fracassado lá em junho. E agora, essa notícia de que o avião que teria rumo, né, São Petersburgo, Moscou, São Petersburgo, caiu, né, nesse trajeto. Então, as informações ainda seguem desencontradas, principalmente por conta desse vídeo divulgado ontem, de que ele estaria na África e não na Rússia, onde esse avião teria caído, onde esse avião caiu. Muitas agências internacionais dando essa informação e, claro, vamos confirmar toda essa situação ao longo aqui da nossa programação.